Sábado, hoje, dia 2 de março de 2024, né? O primeiro programa falando de saúde, né? Justamente do mês, né? Começando, o mês praticamente começando agora. E a gente tem a grata satisfação hoje, né? De bater um papo com uma fonoaudióloga, que é a doutora Vitória Maria. Ela vai estar falando um pouquinho da área de atuação dela, falando um pouquinho também das áreas de atuações, né? Que hoje envolve a fonoaudiologia. E, claro, também nós estamos recebendo uma amiga, né? Aqui também no nosso programa, que é a farmacêutica e também fono, né? Que é a doutora Suziane Brandão, está aqui nos estúdios da Rádio Cultura, para a gente bater um papo hoje, né? Conversar um pouquinho, falar também, né? Dessa área de fonoaudiologia. Então a gente tá no YouTube já, vou pedir isso, né? João Lucas já está informando para a gente, nós estamos ao vivo já no nosso canal no YouTube. Você também assiste o nosso programa através do nosso YouTube, Facebook, e interage também com a gente pelo nosso WhatsApp 988741314, né? Então, olha, quem né, tem alguma dúvida na área né, da fonoaudiologia, então fica à vontade para você participar e também, né, tirar sua dúvida, né, fazer sua pergunta. Então, deixa eu dar as boas-vindas para ela, né, aqui para a doutora Vitória Maria. Seja bem-vinda, né? Um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda aqui à Serra Talhada, né? Que eu já tomei conhecimento que a doutora, inclusive, né, tá chegando, né, de outro estado, né? Então seja bem-vinda, um prazer recebê-la. É um prazer também estar aqui hoje, falando de uma área que eu gosto muito e dessa profissão que eu escolhi seguir com a minha vida, que é reabilitar vidas e, assim, deixar a fonoaudiologia mais conhecida. Muito bem. E me conte, geralmente quando a gente traz um profissional pela primeira vez aqui no nosso programa, a gente sempre traça um perfil, né? Assim, quem é doutora Vitória Maria, né? De onde vem, há quanto tempo está na área, né? Que escolheu, né? Como profissão, né? Para o resto da vida. Nos conta um pouquinho da sua história, de onde você está vindo. Eu sou natural de Timbaúba, mas eu vim aqui para a Serra. Eu estou morando aqui e eu sou formada pelo Unip, em João Pessoa. Passei 4 anos lá morando, fazendo cursos, congressos, e agora eu estou por aqui. Atualmente eu estou trabalhando no Vila e na clínica de Suziane, multiclínica. E é isso. Muito bem. E a escolha da fonoaudiologia, né? Como foi que chegou para você? Disse, não, eu quero ser fono, quero me especializar nessa área. Como foi que chegou a fonoaudiologia na sua vida? Eu sempre gostei muito de lidar com a saúde das pessoas. E eu inicialmente fui e gostei muito. Eu não me vejo em outra área. E é uma área que eu quero sempre estar me especializando, sempre estar conhecendo mais. Muito bem. E o que foi que ele encantou na fonoaudiologia? É uma pergunta bem difícil, porque muitas coisas me encantam. Até porque tem uma área, hoje uma abrangência muito grande, né? Sim, são 14 áreas. Então, desde a parte da linguagem... Isso, né, voz, disfagia. Exatamente, que a parte, disfagia é aquela parte da deglutição. Isso, né? Isso. E é muito importante. Então, tem a parte também do áudio, né? A parte do ouvido, né? Que é aqui com nossa amiga. Isso, exatamente. Então, tem essa parte aí da audiometria, né? Então, a fonoaudiologia, ela tem uma ramificação muito grande, né? E, claro, tem aquela questão da reabilitação, né? Que você falou de pacientes, por exemplo, que tem algum problema, né, por conta de um AVC, né? Por conta de algo. Deu um problema ali na questão da voz. Então, existem algumas técnicas que são usadas. Então, fica complicado escolher, né? É verdade. Muito bem. A gente escolheu esse tema para a gente falar dessa área de atuação, mas como eu sei que todo profissional, ele, por exemplo, Suziane gosta, né, da parte do áudio, né? Da parte da audiometria. E a sua área de atuação, né? O que é que você gosta mais de estar cuidando? Disfagia e linguagem. Muito bem. Linguagem pega mais essa parte do autismo, dos transtornos de linguagem, transtornos de neurodesenvolvimento. E disfagia tanto em qualquer ciclo de vida, sim, idoso, adulto, criança. Isso é muito importante.
E nessa parte de linguagem, para a gente dividir, para iniciar o tema, o que é que tem mais chegado, vamos dizer assim, Autismo. O autismo, né? É, isso. A gente percebe que, não sei se era o diagnóstico, Suziane, cometer essa gafe, não dá o bom dia de Suziane aqui. Suziane, amigo, seja bem-vinda, viu? Aqui no nosso programa também, viu? Obrigada, Tony. Muito bem. Eu não sei se era a questão do diagnóstico que não existia, um diagnóstico preciso antigamente, mas nós estamos tendo como se fosse um aumento, né? Sim. Ou eram casos, né, que eram subnotificados, que não tinha um diagnóstico fechado, mas a gente tem percebido que tem aumentado o número de crianças, né, com autismo e muitas vezes precisando realmente de um conjunto multidisciplinar de profissionais, né, para lidar. Diferença. E aí, dentro dessa equipe multidisciplinar entra o fonoaudiólogo. Exatamente, né? Principalmente para a parte da linguagem, né? Que vamos dizer assim, é o primeiro sinal que a mãe percebe que tem alguma coisa errada com seu filho, né? E aí eu queria que você pudesse falar quais são os maiores problemas que chegam nessa área de linguagem. Chegam mais casos de autismo, de variados níveis de suporte. E aí a gente vai fazendo a avaliação, realiza os encaminhamentos. Então, para fechar o diagnóstico, nós precisamos do neuro. E aí a gente faz o plano terapêutico com base nas questões de avaliação. A gente vai usando protocolos específicos para poder rastrear e fazer o diagnóstico correto e já vai aí aliando com a equipe multi. Me diga uma coisa, o que é que uma mãe que está nos ouvindo agora, ela pode assim, observar de que tem alguma coisa errada que é necessário buscar ajuda em relação à linguagem? Certo. Nós temos os marcos de desenvolvimento de linguagem. Então, o nosso conselho, ele coloca uma idade para cada coisa, por exemplo. Então, com 3 anos, a criança tem que falar tantas palavras. Então, aí, se a criança não falar, já é um alerta. Então, criança que, por exemplo, não fala nenhuma palavra, criança que não tem muita atenção sustentada. Então, por exemplo, a criança, ela não para, a criança faz muita birra, a criança, ela tem estereotipias como, por exemplo, movimentos repetitivos. Então, aí tem uma série de observações que a gente não pode tratar isoladamente para poder fazer a avaliação correta. Por exemplo, isso são vamos dizer assim, algumas diretrizes que são colocadas, né, para justamente seguir uma linha para dar o diagnóstico. Não é que toda criança que faz isso vai ter lá na frente autismo. Pode ser uma criança hiperativa, né, que a gente tem muita criança. Isso já é outra coisa. Exatamente. Então não é para as pessoas que estão em casa não entenderem que se você perceber que seu filho está assim, não é que ele. Não, então meu filho tem autismo. Não é assim. Diagnóstico de autismo não é feito receita de bolo, né? Não é um negócio assim. É um alerta também que, assim, as informações que a gente pega pela internet tem que ir a um profissional para realmente fazer uma avaliação. Porque hoje a internet tem muito isso. O Dr. Google, né? Só que não pode, tá? Então, mãezinha, paizinho que tá me escutando, leve seu filho para avaliação. Isso é muito importante, viu? Importantíssimo demais, porque isso dá o que eu vejo é o seguinte: tem muitas mães que acabam pegando, né, essas dicas de internet e acabam levando isso ali tão a sério que muitas vezes até faz com que ela não procure um profissional adequado. Não procura, faz um juízo de valor, né, por conta própria e bota na cabeça que, né? Ou até mesmo comparando. Isso. Um amiguinho com outro, uma mãe fez isso. Só para aproximar mais um pouquinho, Suzana, só para... Ou até mesmo comparando, né? Uma criança com a outra. Nunca a criança vai ser igual a outra, né? Exatamente. Então, tem que ter os devidos cuidados, né? Porque deve ser avaliado de fato por uma equipe multidisciplinar. No caso, entra neuro, fono, TO, né, psicopedagoga. Então, assim, isso tudo para que seja feita uma avaliação e que seja tomada uma decisão correta. Não ser através da internet
ou porque minha vizinha fez isso. Ou fazer essa comparação que você colocou, isso é muito importante. Tem muita mãe que faz, É infelizmente. verdade. Faz e é algo que não é legal, gente. É muito importante isso a gente colocar aqui no programa que não existe receita de bolo para o diagnóstico do autismo. Existe tudo isso que a doutora Suziane colocou aqui, gente, é o que é seguido, né? Então tem a avaliação neurológica, tem a avaliação de vários profissionais para depois fechar realmente o diagnóstico para o autismo, né? Então é muito importante isso. Eu percebo também, doutora Vitória, que as pessoas são ligadas muito, principalmente com criança, com a questão da fala, né? Sim. Então a criança tem ali 1 ano, mas só faz bobó, né? Papá. Tem um repertório Isso, restrito de palavras, exatamente. de vocabulário. Isso também são outros problemas que não necessariamente é autismo, Pode mas ser é algum um atraso problema. de fala, pode ser algum transtorno de linguagem, assim, dependendo da idade e da repercussão. Então, tem uma série, ou transtorno de desenvolvimento de linguagem, que é o TDL. Então, é preciso fazer um diagnóstico diferencial para aí traçar o plano terapêutico adequado. Mas aí, Tony, nessa fase aí também entra as telas. Os Isso. pais. Tá demais, né? Os pais, assim, é muito celular, muito tablet. Antes dos 2 anos, né, que é o recomendado, que o ideal é que essas crianças fiquem em tela. Após os 2 anos, também com limite. Isso. Então, isso também atrapalha muito na linguagem, não é isso? Tony? Isso mesmo. Hoje parece que os meninos já estão nascendo com um smartphone na mão, né? E sabe É verdade. mexer bem direitinho, Sabe. né? Então, eles já vão bem no automático mesmo, onde fica tudo. Então, nesse tempo de pegar a tela, eles perdem muito um tempo de estimulação no processo da neuroplasticidade que acontece. Exatamente. Então, outro, tá vendo aí, mamães, né, pais, então, não diminuir a tela do menino, principalmente com essa idade aqui que a Suzane colocou, que é a idade aí do desenvolvimento e é interessante, muitas pessoas acham, por exemplo, que, rapaz, vou botar o menino com 2, 3 anos na escola, para fazer o quê, né? Existe todo um trabalho, a parte de pintar, a coordenação motora, Isso, às vezes a convivência com outros Isso. alunos, né? É o que também ajuda no desenvolvimento da linguagem. Isso. Eu conheço um caso de uma criança que estava assim, era só papá, mamã, não sabia pedir as coisas direito. Quando colocou na escola, parece que abriu, Desenvolveu, né? parece que abriu assim, como a gente costuma dizer aqui no popular, parece que tomou água de chocalho, né? Teve um desenvolvimento, né? Exatamente. Então, assim, Tem é bem muitos interessante, pais né? que, assim, que a criança para de falar ou tem um repertório restrito e fala, vou levar na escola porque ele vai melhorar. É necessário a criança estar na escola, mas é necessário também ir atrás da equipe multi para fazer uma avaliação correta. Exatamente. Isso é muito importante. E, doutora Vitória, tem algumas perguntas que chegam pra gente aqui, né? Sim. Pra gente tirar dúvidas dos nossos ouvintes. E uma pergunta que está chegando agora é o seguinte, vamos lá para a primeira. Tem um ouvinte dizendo, bom dia, eu gostaria de saber o que a doutora acha sobre o que a gente tanto escuta sobre a fala das crianças, tipo, né? Cada criança tem seu tempo de falar. Tem algum marco que a gente pode observar? Gostaria que ela comentasse sobre isso, né? Que a gente escuta tanto. É a nossa amiga aqui, Elis, da Cookie, né? Um abraço para Elis, né? Que está aqui acompanhando a gente. Um forte abraço e obrigado por participar do nosso programa. O que é que a gente pode tecer de comentários sobre isso? Certo. O que a gente mais escuta é que a criança tem preguiça de falar. E não existe preguiça. Sempre tem algo por trás que a gente tem que investigar melhor. E sim, tem os marcos de desenvolvimento da linguagem, como eu falei. O conselho, ele tem justamente sobre isso. Então, tem tanto o desenvolvimento dos marcos de linguagem quanto o de audição. E aí é importante estar atento. Por exemplo, de 1 a 3 meses, a criança se comunica por choro. Aos 12 meses, a criança já começa a iniciar das suas primeiras palavras. Com 2 anos, já tem que ter um repertório bom de palavras. Então, já tem que reconhecer... Elaborar frases, né? Isso, De elaborar. 2 a 3 palavras. Isso. Então, é muito importante levar um profissional para ser bem orientado e para uma boa avaliação. Exatamente, é sempre importante. A gente sempre prega aqui no programa que
nada substitui uma avaliação profissional, né? Isso Nada mesmo. substitui você ir cara a cara com um profissional, seja o médico, seja o enfermeiro, seja, né, a sua área, a fonoaudiologia. Então, a gente tem que entender, né, o seguinte, que a gente não pode desprezar, porque quando você vai e segue, por exemplo, o que um vizinho disse, você está jogando na lata do lixo todo o conhecimento que um profissional se dedicou Isso mesmo. por muitos anos para poder te dar, né, um diagnóstico, te dar, né, uma informação correta. E aí você descarta assim do nada, né? Seguindo Exatamente. a orientação do Do remédio, Google. do vizinho, né? Ou do Dr. Google, né? Exatamente. Esse Dr. Google é danado, viu? Então é muito importante colocar isso. Tem outra pergunta dizendo o seguinte, doutora, né? Eu estou, justamente aqui, eu estou com um aluno com 4 anos, ele não fala uma palavra correta, né? O que posso fazer? Provavelmente acho que deve ser alguma educadora, né? Que está aqui fazendo essa pergunta. Tem que encaminhá-lo. Uhum. Tem que ser feita uma Tem, avaliação. exatamente, tem que ser feita uma avaliação multi. Então, quando a criança vai para o fonoaudiólogo faz os encaminhamentos necessários. Então, vê caso a criança precise de um neuro, de um psicólogo, de um psicopedagogo. Então, conversa questão, com a família. Isso, essa questão de dizer não fala uma palavra correta, Então, é um alerta. né? Porque, por exemplo, a gente tem aí Nesse caso, não fala nenhuma palavra. tá dizendo aqui, ó, não fala uma palavra correta. Então, por exemplo, a gente tem, vamos dizer assim, a história do Cebolinha, né? Que troca o L pelo Isso. R. O R é o último fonema, assim. Uhum. É o fonema que tá... Geralmente tem crianças que têm dificuldade, Isso, né? Mas nós temos vários R's. Então, o R que mais as crianças... Vibrante. Esse é o R vibrante, o R de arara. Uhum. Então, esse é o R que as crianças, às vezes, podem ter uma dificuldade uma maior de dificuldade. Isso. Lá em casa eu ia, quando começava nessa parte aí eu ia começar a aproveitar minhas técnicas, né, de profissional de comunicação de áudio, e aí eu vou estimulando. Graças a Deus eu não tive nenhum problema com minhas meninas. Quando chegava na parte do R vibrante, eu ensinava algumas técnicas e elas aprendiam. Então acho que por conta da minha área de atuação, né, no rádio, e desse preparo que a gente tem, né? Inclusive com a ajuda de vocês, né? Fonoaudióloga, né? A quem eu sempre gosto de ressaltar, o profissional que ajuda muito, né? Quem trabalha com comunicação, no rádio, na TV, seja cantores, professores, né? Então, o fono tem que fazer parte da vida desses profissionais, viu, gente? Então, assim, é muito importante. O acompanhamento, né? Então, nesse caso aí, dona Francisca Alves, eu acho que a senhora deve encaminhar para fazer uma avaliação. Exatamente. Isso, conversa, se for uma educadora, conversa com os pais, né? Exatamente. E observar, né, se essa criança tem dificuldade realmente com algum fonema, né? Nessa fase, geralmente, são os mais difíceis. O R, como a Vitória falou, o vibrante, ou o LH. Isso né? mesmo. Porque nessa fase ele já tem que estar fazendo formação de frases mais complexas, né? Quando não consegue. Exatamente. Então, de fato, tem que ser feita uma avaliação para poder entender por qual motivo ele não consegue fazer ou compreender essa palavra. Exatamente. Isso mesmo. Olha, outra pergunta que chega aqui também pelo nosso WhatsApp, que é o 988741314. Bom dia, olha, meu filho tem autismo, né? Quando ele tinha 1 aninho, ele não gostava de brinquedo, só ficava pelo canto da parede. E eu, na inocência, colocava DVD, né, para ele assistir, achando que estava estimulando, né? Agora vejo que fiz errado. Ele ainda não fala palavras, né? Só sílabas. Está na fono pelo SUS, ele tem 9 anos. Será que a fala dele vai desenvolver? É um questionamento. É uma mãe que tem uma criança com autismo. Sim. E já está atrás aí de recuperar o tempo perdido, né? Do início. O que é que a gente pode falar? Para falar depende de vários fatores. Então, que bom que ele já é acompanhado. Então, eu não posso falar ao certo quando ele vai iniciar, mas se ele já está no processo de estimulação, né? Porque depende de vários fatores. Depende do nível de suporte, das estimulações, depende de muita coisa. Me diga uma coisa, o que é que representa a família, doutora Vitória, nesse desenvolvimento? Por exemplo, você faz o tratamento, é importante. mas o menino lá não vai ficar muito tempo com o médico, né? Então, em casa... tem que continuar. O papel da família exatamente. É primordial, né? As sessões geralmente são uma vez na semana, durante 45 minutos.
uma média. Então, o tempo que a criança passa, a maior parte do tempo é com a família. Então, é importante continuar as estimulações em casa para ter realmente um sucesso terapêutico. Isso é muito bom. Deixa eu trazer aqui outra pergunta, né? Tá começando a chegar aqui algumas perguntas. Olha, bom dia, gostaria de tirar uma dúvida, né? Acho que é uma adulta de 40 anos, mais, né? Pode fazer cirurgia da língua que tem freio preso, né? Acho que é o freno, né? É o freno. É o freno lingual, né? Não tem idade. Não tem idade. E a primeira vez que eu tô vendo falar com 40 anos, mais de 40 anos. Olha, não sabia não que poderia. A pessoa se adapta a tanto tempo, Sim. né? Então ela vai se adaptando e vai passando e não percebe que ali também pode causar Isso. algum problema na fala, né? Mas ela se acostumou, então ela se adaptou à Mas se língua acostumar dela. com aquela língua de formato de coração, né? Formato de coração. Isso mesmo. Eu não sei se. Ah, rapaz, é interessante, viu? Então quer dizer que não tem idade, né, para fazer essa Isso. cirurgia. E lá no laboratório nós também realizamos o teste da linguinha, que é um teste de avaliação precoce E que do detecta freno isso lingual. Exatamente. Isso é muito bom. E hoje tem vários testes. Só a fonoaudióloga faz Teste da da orelhinha, orelhinha, teste da Isso. linguinha, né? A Então gente 2 conta testes. com todos esses serviços, Tony, hoje lá no laboratório Suziane Brandão, em Multiclínica. A gente está fazendo o teste da orelhinha e o teste da linguinha. Mas você não faz aquele negócio que pega um tipo, parece um chocalho, faz só tem Isso, o bebê, Faz né? também. Isso pra eu ver achei o reflexo da interessantíssimo, né? Eu fui fazer de Maria Eduarda quando era bebezinha, ele dá um pulo, então eu digo, ó, tá boa, né? Ela apresentou o reflexo. Apresentou, isso é muito bom, viu, gente? É extraordinário. Você, mamãe que tá me ouvindo, não esquece de fazer esses 2 testes, né? Além do pezinho, né, que é o básico, né? Hoje nós temos da linguinha, da orelhinha, Então, né? hoje, Isso. a mãezinha consegue ter essa comodidade. Ela encontra todo esse serviço lá na Multiclínica Laboratório já Suziane faz Brandão. pezinho, Linguinha, perfuração da orelha, teste do pezinho. Então, Já tudo sai- você É já uma consegue clínica encontrar lá. completa. Isso, então, por isso que é multiclínica, é completo, viu, gente? Isso. Muito bom, eu parabenizo Suziane porque ela pensa muito nisso, né? Em você não tá tendo que andar para um lugar, depois ir para outro, não. Lá, chegou lá, sentou, tomou uma aguinha lá, um cafezinho, pronto, é só aguardar que faz tudo no seu lugar. Olha, tem outro ouvinte dizendo, bom dia, Tony, a doutora Vitória Maria, a Suziane tem um menino de 11 meses, né? Começou a falar umas coisinhas com 9 meses, mas agora é mais bobó, papai, mamãe, Dedé, Dedê, né? Acho que é Dedê para pedir as coisas, né? E bobó ele usa para várias coisas. Isso é normal, né? Muito ouvir vocês trazendo, é muito bom ouvir vocês trazendo boas informações. Então, de parabéns. Importante procurar, né? Uma avaliação nesse caso. Nesse caso, é bom que os pais já perceberam e eles, assim, estão querendo tirar a dúvida. É importante continuar as estimulações. Por exemplo, se ele usa a mesma palavra para querer várias coisas, é importante ir falando, você quer isso e dizer o nome do que é aquilo. Esse negócio do pai e a mãe achar bonitinho, às vezes o menino Falar trocar. errado, Aí, aí começa a fazer também uma voz de mimo, né? Isso não é bom não, né? Não é bom. Infantilizar, diminuir, né? Não falar diminuindo as palavras. Então, eu acho que tem que ter realmente uma interação. Exatamente. Falou uma palavrinha, tenta falar correto para que ele vá associando Isso, dá um modelo correto. a forma dele falar. Isso, exatamente, isso é bom. Eu já vejo, por exemplo, muitas crianças têm problemas, né, com a questão do gerúndio, já grandinha já, né? Sim. Grandinhas com gerúndio, né? Andando, eu ando, viu, gente? O gerúndio, então andando, caminhando. A tendência, muitas vezes, se deixar, é chamar caminhando, andando, né? Sim. Então, assim, tem Aí que ter quando muito... vai fazer a escrita das palavras já não está correta. Exatamente, então E tem a que... fono também atua nesses casos E de aprendizagem. E isso é interessante isso que você está dizendo, porque a forma que você fala, você passa para o papel. Exatamente. Então você tem que ter muito cuidado. Então uma boa, né, um bom vocabulário, né, usando palavras corretas. Por exemplo, eu acho que uma do dia a dia, o mesmo, é mesmo, Sim. né? Então assim, muito cuidado, gente, porque a gente acaba botando mesmo lá no papel, né, na hora que for Sim. escrever. Então
tem que ter cuidado. Então, e quando é criança, eu acho que é importante isso que vocês colocaram, que a gente não pode deixar. Não, menino, bonitinho, ele falando errado. Não, tem que fazer a correção correta, claro, com as devidas proporções para a gente também não deixar, né? Tem que ser em particular. Olha, meu filho, não é assim, a palavra correta é assim. Vamos treinar aqui, né? Então, é importante se colocar dessa maneira. Não também, né, fazer vergonha ao seu filhinho, ao seu filho, né, na frente de outras pessoas. Isso trata em casa, né? Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Olha, quem tá mandando um abraço para vocês aqui é a Magali Lago, minha amiga lá da Fazenda Alegre, né? O Duva também. Obrigada, parabéns. Outro abraço para vocês. Conhece demais, né, Suzana? Claro, Mag e Duval, um beijo. Olha, parabéns aos profissionais pela entrevista. Vocês. Sucesso profissional sempre. Quem também mandou aqui um abraço foi meu amigo Pablo Forlan Cordeiro, tá dizendo: bom dia, amigo Tony, mande um abraço aí para as doutoras Vitória, e principalmente para minha esposa Suziane Brandão, tá aqui, né? Hoje tá com a bebezinha, hoje tá com a filhinha. Tá assistindo lá com Muito ela. bem. Um abraço, Pablo. Obrigado aí pelo carinho, viu? De sempre. Olha, doutora, minha filha tem 6 anos e às vezes acho que ela fala anasalado, né? É a voz. Hipernasalidade. Isso também é tratado Isso, pela fono, né? Exatamente. Então, isso é um motivo de investigação para ver se é alguma coisa que está na motricidade oral. Então, palato. Então, tem que ver toda essa questão de respiração e tudo deve ser bem avaliado. Então, é importante levar para o profissional para investigação. Isso tudo entra também nessa parte da linguagem, né? Porque isso influencia na questão da sonoridade, né? Da voz, né? Você percebe, fica com a voz do cantor lá daquela banda Tropicália, né? Falar assim, exatamente, né? A voz fica um pouco mais anasalada, parece que a gente tá gripado, né? Isso direto, mesmo. Então é importante. Tem um áudiozinho aqui curtinho, não sei se é uma pergunta, né? Deixa eu ver. Pergunta aí quanto é um exame de ácido, me avisa. Pronto, tá querendo saber o exame de ácido. Eu vou passar o número do laboratório e você dá uma ligadinha para lá, né? Funciona de segunda a sexta, né? De segunda a sexta, de 6h40 da manhã até às 17h. Cedinho. Então você pode ir lá para tirar dúvida, porque para saber direitinho que exame é esse, viu, minha amiga? Tem outro áudio, deixa eu ver aqui. Aqui tem o WhatsApp da rádio, tem uma munganga que a gente costuma dizer que você tem que mandar um oi pro ouvinte para o áudio abrir. Então, deixa eu trazer só esse áudio, não sei se eu tô com retorno aqui, vamos lá? Bom dia, Tony. Bom dia, doutoras. Obrigado pelo conteúdo. É maravilhoso para as mães hoje buscar ajuda. E primeiro, quando não tinha esses profissionais, o povo nem sabia, o povo nem ligava. Meu esposo tem 51 pouco e ele não fala o LH, não tem quem faça. E eu acho que isso foi falta de prática. A mãe e o pai falavam errado e ele aprendeu assim e pronto. Isso aí, os outros irmãos tudo. Tá aí, né? Tarde para procurar o profissional. E era justamente isso. Ela falou, tem 50 e poucos anos, né? Pela cultura de ouvir, né? Os pais. E assim, gente, não é demérito, não é para zombar. Acontece muito, isso tem muita coisa cultural, né? Envolvida. Eu lembro que muita gente, algumas vezes eu já escutei muitas pessoas idosas, né? Que têm um vocabulário já mais antigo e falava preconia, dispôs. Então, assim, você não pode condenar essas pessoas de falarem assim. Acho que você tem que buscar ajudar, porque fulano fala rádio, né? Fala rádia, por exemplo, tem muita gente que chama rádia. Eu jamais condeno a pessoa que fala assim, sabe por quê? Porque foi o que ela aprendeu, né? Foi o que a família, o pai e a mãe lá no passado, bem distante, passou, né? E aí o dever nosso é tentar dizer, olha, não é preconia, né? É agonia, não é a dispôs, é depois, né? Enfim, então, o papel é esse, né? De tentar ajudar, né? Não discriminar, vamos colocar assim, né? Sim, com certeza, é importante. Nesse processo, muitas crianças, assim, sofrem bullying na escola e isso atrapalha o processo. Então, é super importante a equipe multi. Sem sombra de dúvida. Nesse caso, nunca é tarde para procurar um profissional. Era isso que eu ia perguntar, mesmo com essa idade, mas não, pode procurar. Com certeza.
sobre essa questão da disfagia, né? Sim. Para quem nunca ouviu falar desse nome, né? Do que é que se trata, né? E como entra a fonoaudiologia no tratamento, né? Desse problema. Sim, a disfagia é uma das áreas de atuação da fonoaudiologia. Então, se dá quando, em qualquer ciclo de vida, adulto, criança, idoso, tem dificuldade, por exemplo, engole, fica com tosse persistente, ou fica alimento na cavidade oral, ou o idoso, por exemplo, tem a sensação de alimento parado na garganta, se engasga com frequência. Então, são alguns alertas da disfagia. Inclusive, esse mês é o mês de atenção à disfagia. A disfagia, ela pode levar a uma broncoaspiração, então também pode levar a uma pneumonia aspirativa. Então, são indícios importantes. São alimentos que podem parar no pulmão, né? Exatamente. Então, é importante procurar o profissional, certo? Para que o profissional dê as orientações adequadas, para que não possa ocorrer algo mais sério. Muito bem. Acontece muito com pessoas, assim, claro, tem várias faixas etárias, mas eu já vi que é mais comum na fase, né, idosa, Isso né, de mesmo. pessoas idosas, né? Então, idosos com Alzheimer, Parkinson, que tiveram AVC, então ficam com essas sequelas. Então, o cognitivo, às vezes, pode ajudar a ter um engasgo. Então, é importante ter as prevenções. Exatamente. E assim, o cuidador, a pessoa próxima, Exatamente. é uma pessoa extremamente importante que tem que estar atento aos sinais. aos sinais, né? Alerta. Que essa pessoa possa apresentar. Na maioria das vezes são nos idosos, né? Criança também tem, mas a maioria é na pessoa idosa, que é quando entra essa fase que Vitória disse, doenças neurodegenerativas, né? Exatamente. Isso é importante demais. E quantos idosos não já vieram a óbito, infelizmente, por um engasgo, ou então desenvolveram algum problema com o resto de comida indo ali para os pulmões, né? Pneumonia. Então é muito, muito importante esse trabalho. E você como profissional da área faz consegue dar uma condição melhor, né? Um suporte ali para isso mesmo. Uma qualidade de vida melhor a esses pacientes, né? Muitos pacientes chegam a ficar desnutridos, inclusive. Param de comer porque toda vez que vai comer se engasga, né? Acaba não... Então ali ele já vai bloqueando, sem querer se alimentar, principalmente líquidos, né? Que aí eles conseguem um risco maior, o líquido. E aí eles começam a se engasgar, e aí eles vão deixando de se alimentar ou tomar água. E isso vai ficando desnutrido, com alguns outros problemas, como função renal alterada. Então, a gente está aí para poder cuidar realmente dessa área, que é a disfagia, né, que é de grande importância. Muito bem. Olha, tem uma pessoa mandando aqui um abraço, olha, bom dia, parabéns às doutoras pelo conteúdo e um beijo para minha sobrinha Vitória, né? E um abraço para Suziane, de grande importância trazer esse tema. Não colocou o nome aqui, mas pela foto você vai me dizer quem é. É minha tia. É a sua tia, né? Isso. Pronto, tá aqui a tia. E aí, eu dou um beijo. Muito bem, tá acompanhando aqui também Euda Maria, né? Pronto, um abraço para ela aqui, obrigado também pela participação no nosso programa. E me diga uma coisa, a gente já está aqui na reta final, então lá na Multiclínica e Laboratório Suzano Brandão, tanto a parte de linguagem, você está lá à disposição, e essa parte também de disfagia. Os testes também. Os testes também. Tony, a gente está implantando o setor de fonoaudiologia, né? Hoje tem eu, Vitória, Sibeli me dá um suporte também. Então, assim, eu tô Sibeli foi quem deu o toque da minha menina. Tem ensinozinho lá. Então, assim, um abraço para ela. Eu tô na área de áudio. Hoje, lá no Laboratório Suzano Brandão, você encontra audiometria de segunda a sexta, tá? Teste da orelhinha, teste da linguinha, comigo, Vitória, Sibeli, quem tiver à disposição. Na equipe, a gente tá lá para atender todos vocês. Mas cada um com seu diferencial, né? Então, Vitória tá mais na área da linguagem, eu tô mais na área de áudio. Então, hoje a gente tem lá audiometria, imitanciometria, teste da orelhinha, teste da linguinha, tá? Fora os outros serviços que a gente já encontra lá na Multiclínica Laboratório Suzano Brandão, né? Fora os exames laboratoriais, raio-x digital,
densitometria. Então, Essa parte todinha, por exemplo, de que as empresas necessitam, vocês estão sim, fazendo, né? a gente é referência hoje, né, a nível nacional, na medicina ocupacional, onde você pode encontrar lá na Multiclínica Laboratório Suziane Brandão todos os exames ocupacionais, tá? Audiometria, espirometria, cuidado visual, raio-x, exames laboratoriais, o atestado médico, né, com a doutora Deise, a doutora Silvana Brandão, que é minha tia. Então, assim, hoje a gente tem atendimento de doutora Deise quarta e quinta, né, pela manhã. Então, se o colaborador chega lá na clínica, ele é atendido, realiza todos os exames ocupacionais antes do atendimento. Ali mesmo ele já passa pela médica, né? Ele consegue solucionar isso em apenas um turno, porque a gente tem um diferencial. Você consegue resolver tudo lá na clínica sem que seu colaborador se desloque para outros locais, né? Então esse é o grande diferencial do Suziane Brandão. É conseguir atender o cliente ali com agilidade e qualidade, né? Então, breve a gente tem muita novidade lá na clínica, né? Depois a gente vai divulgar aí novos profissionais, né? Inclusive Pablo, meu esposo, né? Aqui eu mando um beijo aí, tá me escutando com ela, hein? Queria que trazer ele aqui, né? Tá difícil, viu? Ei, Pablo, tô esperando você aqui. Então, a gente está à disposição para atender aí vocês, tirarem dúvidas. Qualquer coisa é só entrar em contato com o laboratório. Se tiver alguma dúvida, pode pedir para falar comigo, com Vitória, na área da fone, que a gente está à disposição. Muito bem. Tá? Olha, quem tá mandando um abraço aqui para você, Suziane, é a Solange da Fazenda Nova, viu? Obrigado, Sol. Um beijo. Mandou aqui a Solange Moraes. Obrigado aqui também pela participação. Mas é isso, né? Então, já deu para perceber que você pode encontrar tudo lá na Multiclínica Laboratório Suziane Brandão, viu, Sim, gente? Tony, esqueci de dizer. A empresa também que tiver colaboradores e que precisarem fazer em loco, a gente também está à disposição de agendar e fazer esse atendimento na própria empresa, tá? Sem precisar deslocar o colaborador. Então, Eles levam toda a estrutura necessária para o que a gente consegue deslocar, a gente leva, tá certo? A gente tem um diferencial também que nosso laboratório é próprio, ou seja, tudo é próprio, né? Então, a gente consegue atender o paciente lá sem que ele tenha que esperar muito tempo. Então, ali a gente soluciona realmente o paciente em um dia. Ele consegue ser atendido pela médica, né? Então, hoje a gente está tendo esses 2 dias de atendimento de médica do trabalho. Breve a gente vai abrir outro dia, né? Estou só aguardando a agenda aí da minha tia. E você vai encontrar isso tudo lá na Suziane Brandão. E o telefone para quem quer mais? O telefone lá é o 87-3831-6021 ou o nosso zap é 87-9994-6318, tá? As meninas estão lá prontas para atender vocês, tá certo? De segunda a sexta, de 6h40 às 17h. Ficamos próximo a São Vicente. Isso, da Inocêncio Gomes de Andrada, né? Aquela rua ali, bem pertinho, né, dali do Hospital São Vicente, se encontra, né? Do lado ali tem uma papelaria ainda ali do lado. É uma farmácia. Uma farmácia, né? Farmácia Sertão, do amigo João. Isso, na esquina. Você vê logo lá a fachada, fácil demais de encontrar, né, o Laboratório de Multiclínica Suziane Brandão. Gente, obrigado, viu, Suziane, pela vida. Obrigado, doutora Vitória, né? Parabéns aí pelo trabalho. E boa sorte, né? Eu já dei as boas-vindas a ela aqui, a Serra Talhada, essa terra muito acolhedora, né? Tem muita gente. E você está trabalhando justamente com pessoas que são bem acolhedoras, Suziane, Pablo também, enfim. Então, boa sorte e parabéns pelo conteúdo e continua ajudando muita gente aí, viu? Tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Logo vão lhe procurar justamente para tirar mais dúvidas, para relatar algum caso que você trouxe aqui, né, de alguma dificuldade. Eu tenho certeza que vai chegar pessoas aí para tirar dúvidas. Obrigado, bom dia para você, bom dia, Suziane. Bom dia a todos. Um abraço, muito obrigado a todos vocês.